Olá minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da minha rotina, tá? Fiz alguns docinhos, fiz também pastéis, enfim, vou estar mostrando pra vocês nesse vlog. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta e compartilha, tá? Ative esse sininho também para receber notificação assim que eu subir o vídeo aqui no YouTube, tá? E, gente, essa massa de docinho de leite ninho eu tinha feito um dia antes, né? Na verdade, eu ia enrolar até na noite anterior, porém, como eu estava muito cansada, eu deixei para enrolar no outro dia. Esse pedido era para cliente vir retirar às 8 horas da manhã, né? Tava marcado. E aí, quando foi 7 horas, eu levantei, né? E já comecei também a pesar as massas dos docinhos, tá? Para quem não sabe, meus docinhos eu peso de massa 10 gramas. E aí, dependendo do confeito, né? Ele fica em um peso médio aí até de 12 gramas, tá? E aqui, gente, eu tenho brigadeiro de leite ninho. Então, eu comecei a pesar todos eles, tá? E aqui nessa minha bacia verde, eu tenho o leite ninho em pó. Que aí eu vou boleando, né? Todos os docinhos. E aí sim eu vou passando para o pó de leite ninho, para poder aí a gente fazer esse próximo processo, que é justamente só apenas misturar. Aí o que acontece? Vocês estão percebendo aí que o aspecto do docinho não fica legal. Se você for pegar esse docinho, colocar na forminha e você vir fazer a pitanga de Nutella, gente, não vai grudar a Nutella, vai sair. Então eu aconselho você a passar na peneira, tá? E depois sim você colocar aí nas suas forminhas. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro que o aspecto do docinho vai ficar muito mais bonito, né? E também a questão para poder aí grudar a pitanga da Nutella. E aí, gente, essa forma transparente que eu uso, ela é a BR18, tá? Eu nem percebi quando eu fui comprar na reposição de compras que eu comprei a BR20, então nessa forminha aí cabe até 35 docinhos. Mas ficou tranquilo também para colocar os 25, eu acho que não ficou muito espaçoso, ficou bem legal para colocar essa quantidade de docinhos, tá? A forminha branca que eu tô usando de brigadeiro é a número 6, tá bom? E aí, gente, eu finalizando já aqui os docinhos, eu vou começar agora a fazer os furos pra gente poder fazer a pitanga da Nutella, tá? Eu uso esse pincel aqui somente para isso, então, claro, eu vou higienizar ele antes, a ponta, e eu não passo nada, nem desmoldante e nem margarina na ponta do pincel. Como eu não tenho aqueles instrumentos para fazer, né, essa parte aí que é para furar os docinhos, então eu uso ele mesmo, a gente faz com o que tem, dá tudo certo. E aí, como é que eu faço? Eu furo, rodo o meu pincel e subo novamente. E, claro, você tem que segurar o docinho na lateral para você conseguir fazer esse trabalho, para poder não ficar os docinhos saindo da forminha, tá? Agora, eu vou estar fazendo as pitangas de Nutella. Gente, eu vou deixar aqui na tela a numeração desse bico, que eu não me lembro agora de qual, mas eu vou deixar para vocês aqui, tá? E esse bico aí que eu tô usando é da Wilton, tá bom? Aqui na minha cidade, como é um local muito quente, então eu acabo nem dando uma aquecida na Nutella, porque ela própria fica com esse aspecto bem legal para poder trabalhar aí com as pitangas. Eu vou deixar a foto aqui no lado para vocês darem uma olhada como é que ficou o resultado final. E aí, gente, eu fui fazendo a pitanguinha. Geralmente, essa pitanga aí fica em torno de 1 a 2 gramas, tá? Que eu já pesei já. Hoje eu não peso mais, até porque sempre eu faço, então eu já sei aí o macete na mão, a quantidade mais ou menos que vai de pitanga. Mas geralmente de Nutella vai de 1 a 2 gramas, tá certo? E aí, agora, gente, depois que eu finalizei os docinhos de Nutella, eu vou fechar, né, a minha embalagem. E aí já tava perto da cliente vir retirar também. E ficaram assim, tá? Os docinhos. Aí eu vou fechar essa embalagem. Essa embalagem eu acho muito legal, porque o produto fica muito visível. Ficou muito legal também para poder dar a visibilidade do produto, tá? Aqui em cima eu já tinha colocado minha etiqueta, então só embalei e coloquei na sacolinha para a cliente vir retirar, tá? E aqui eu já tinha higienizado, né, as conchas que eu vou usar para fazer a decoração do bolo. Gente, eu achei tão linda essas conchas pequenininhas, elas ficou um charme no bolo, vocês vão ver aí na decoração, tá? E aqui eu também já tinha separado o meu cake board, né, para poder começar a fazer a decoração. Gente, ó, aqui eu já bati o chantininho, porque eu vou precisar decorar o bolo, tá?
Não mostrei pra vocês batendo porque a energia hoje aqui tá oscilando, então tá bem fraquinha, então demorou até um pouquinho mais pra tá batendo o chantininho, tá? Vocês estão vendo, ó, vou tentar mostrar pra vocês aqui, que ele tá poroso, ó, tá vendo? Aí eu vou hidratar ele com leite condensado, tá? Se você quiser hidratar o seu chantininho com o próprio chantilly gelado, pode também. Se quiser hidratar com creme culinário, creme de leite, água, enfim, gente, tem várias opções aí pra você estar hidratando. Porém, eu sou acostumada a hidratar com leite condensado e também eu acho que o gosto fica muito melhor, tá? Mas fica a seu critério. Vou mexer aqui pra poder hidratar. E esse bolo vai ser duas cores, então eu vou separar uma partezinha aqui branca e a outra eu vou tingir de corante azul, tá? Ó, gente, aqui eu já separei na manga de confeitar o chantininho, eu já hidratei, tá? Aqui eu deixei esse chantininho na cor branca, que vai ser a parte de baixo do bolo. E aqui eu tingi com corante azul. Sobrou um pouquinho aqui dentro no bol, se for necessário eu pego ele. E aí, pra fazer esse azul, eu usei esse azul marinho da Soft Gel, tá? Agora eu vou começar a decoração, eu já tirei meu bolo da geladeira também. Não mostrei prensando pra vocês, porque já tem um vídeo aqui no canal, já com detalhes de prensagem de bolo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a decoração. As conchas eu também já higienizei, como vocês viram ali. E é isso, vou começar a decorar o bolo agora e vou mostrar pra vocês. Pronto, minha gente, aqui agora eu vou começar a fazer a hidratação. Não ligue se algumas pessoas aparecerem aqui no vídeo, porque tem o pessoal aqui em casa, então sempre vai aparecer uma ou outra pessoa aí no vídeo, tá? Mas enfim, tô usando aqui o meu cake board de 26 centímetros e o meu bolinho é de 15. A massa foi de chocolate e o recheio de crocante de amendoim. Depois eu vou estar trazendo esse recheio pra vocês. Gente, ficou divino esse recheio. Muito gostoso mesmo. Então, eu comecei aplicando aí na parte de baixo do bolo, né, o meu chantininho na cor branca. E aí em cima eu comecei aplicando o chantininho na cor azul. Tá bom? O chantininho já tá hidratado, como vocês viram que eu tinha hidratado. E agora eu venho passando a espátula para poder aí fazer o alisamento na lateral. Gente, essa minha balança, ó, essa minha bailarina, ela não me ajuda muito não, porque ela demora bastante para poder virar, girar e tal. Não é que nem aquelas de vidro que eu sou maluca para comprar. Um dia comprarei, vocês verão aqui no canal. Mas enfim. E aí eu fiz esse, se não me engano, gente, essa técnica que eu fiz aí foi a Rivet Cake. Não sei falar direito. Vou procurar depois saber e falar pra vocês aqui no canal, tá? Então, eu fiz essa técnica aí, tinha alisado o bolo, depois eu passei essa espátulazinha pra ficar esses detalhes. E aí, entre alguns espaços aí, eu coloquei o chocobol na cor branca, tá? Fiz a minha areinha comestível, já ensinei aqui pra vocês no canal. E aí, gente, eu comecei aplicando as conchas. Então, vocês estão vendo que por trás das conchas, pra dar um suporte, eu tô colocando um pouquinho de chantininho e depois eu venho ajeitando aí, porque eu afundo um pouquinho no bolo, então fica uma marcação. Coloco a outra concha em cima. Gente, essas conchas são perfeitas, fica muito linda nessa decoração de bolo. Eu achei que ficou muito maravilhoso. Se vocês sentirem agora, escutarem, na verdade, um barulhinho de chuva, não se preocupem que eu tô gravando aqui na minha garagem, então tá começando a chover, tá maravilhoso. Aí eu coloquei duas conchas na parte da frente. E aquelas miudinhas, gente, eu fui colocando aleatória mesmo no bolo, tá? Um em um lado, um em outro. Coloquei em cima também pra fazer a decoração. Gente, eu finalizei o bolo. Aqui, ó, tá com as conchas. Vocês viram aí atrás que eu coloquei, né, um pouquinho de chantininho pra poder dar o suporte. E, ó, gente, ficou assim. Na cor azul e branco. Aqui embaixo eu coloquei a areinha também, na parte de cima. E ficou assim, ó, o nosso bolinho. Gente, ó, agora eu já tomei café, então vou ter que dar uma organizada aqui que eu quero fazer alguns ovos de Páscoa, tá? Só comprei essa forminha aqui, pequenininha mesmo, tá vendo, ó? A referência é BWB 140. Eu não sei se aqui é 140 gramas ou 100 gramas, enfim. Comprei essa forminha aqui pra fazer e eu tô com a ideia de fazer alguns ovos de Páscoa de colher. E também aqueles ovos tradicionais que vai nessas embalagens aqui, tá? Aí eu comprei também um suporte para manter o ovo em pé, que vou fazer aqueles ovos tradicionais mesmo. Comprei também essas forminhas para poder colocar os ovos de Páscoa de colher. E aqui eu tenho o papel chumbo, que eu também comprei para poder embalar. E tem essas sacolinhas aqui. Aí
Aqui eu vou estar usando chocolate meio amargo para fazer as casquinhas, para não ficar tão doce. Então eu vou derreter já ali, porque é o bol que eu uso para poder fazer o derretimento. Vou pesar tudo, né? Porque aqui eu vou anotar para poder aí depois precificar, saber o rendimento e a quantidade também que eu usei, tá? Aí eu vou mostrando para vocês aqui o passo a passo de como é que eu vou fazer os ovos. A Páscoa já é domingo que vem e hoje já é terça-feira, eu estou fazendo hoje, vocês acreditam? Mas eu vou fazer apenas para tirar foto e também ver se sai alguns pedidos, enfim. Só para ver como é que vai ser esse ano, tá? E é isso, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Gente, como meu micro-ondas parou de funcionar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer no banho-maria. Então, aqui embaixo eu coloquei água, já liguei o fogo e vou deixar aqui em cima para poder derreter, tá? Aí, é isso, gente. Vai ter que fazer com que tenha... E logo agora, né? O micro-ondas quebrou. Enfim, vou derreter aqui o chocolate e já volto com vocês. Gente, ó, o chocolate tá aqui derretendo. E pensa numa demora, viu? Porque eu vou falar pra vocês, o micro-ondas é muito mais prático, muito mais rápido, tá? Mas, como o meu deu pau ali, então... Eu tô derretendo assim, mas já tá terminando, ó. Falta só alguns pedacinhos de chocolate pra derreter. Então, eu acho que eu vou deixar aqui porque a vasilha tá quente. Então, eu vou aproveitar esse que já derreteu pra começar a banhar os ovos de Páscoa, tá? Pronto, minha gente. Agora ia começar aquele grande rolê para começar a fazer esses ovos de Páscoa. Vocês vão ver aí que deu uns negócios que, sinceramente, eu não sabia mais o que eu ia fazer, né? Mas vocês vão ver daqui para frente do vídeo. Bora lá. Essas forminhas, gente, são ovos de 100 gramas, tá certo? Aí, em cada forminha, eu comecei pesando 10 gramas de chocolate em cada partezinha da forminha, tá? E aí, o que acontece? Eu pesei essa quantidade e aí eu fui pegar a minha embalagem. Eu ia passar esse pincel, né, para poder pincelar que nem eu faço com as trufas. Como eu não tinha achado, gente, pra vocês terem noção, ó, a Páscoa já é domingo e eu estava fazendo esses ovos hoje, terça-feira, então assim, tá muito corrido. As embalagens não chegou a tempo, então ficou muito difícil aí para poder fazer esses ovos. Não tinha a embalagem com silicone, porque a embalagem com silicone facilita demais. Por quê? Porque você já coloca a quantidade certinha na marcação da forma, coloca o silicone e os ovos já vai na quantidade certa para poder aí você somente desenformar e ficar tudo ok. Como eu não achei, eu tive que comprar essas embalagenzinhas só para fazer o teste mesmo. Não vou fazer ovos grandes, porque, gente, tudo é custo, fica muito caro. Então, você tem que conhecer também o custo. Você tem que conhecer também seu público-alvo para ver se tem saído ou não tem. Então, eu preferi fazer ovos de colher pequenininho e ovos normais mesmo, daqueles tradicionais pequenininhos. Eu pensei mais em questão também das crianças, porque aqui tem muita. Então, enfim, foi isso que eu pensei. E aí eu disse, não, vou fazer uma quantidade pouca, com vários sabores, né, um cardápio variado assim, porém um tamanho só, tá? E aqui, gente, eu comecei a pincelar nas laterais porque eu senti que o chocolate estava bem fluido, então ele ficou muito no fundo da minha forma, tá? Depois que eu ajeitei ele na lateral, eu fui colocar, né, essas forminhas lá na geladeira. Aliás, no congelador. Se você quiser deixar na geladeira, pode também, só que demora um pouquinho mais, tá? Então eu preferi deixar no congelador, tá bom? E essas partes aí que derreteu, gente, tá vendo? Por isso que forma de silicone é muito melhor. É mais cara? Mas é melhor porque não fica essa sujeira toda, tá? Mas vocês vão ver também que depois eu vou reaproveitar esse chocolate que sobrou das bordas, porque você coloca de volta e derrete novamente, tá? Então você não perde de jeito nenhum. Gente, eu acho que o barulho de chuva tá muito alto, mas vai ficar legal nesse vídeo. Levem aí, considerem como uma música de fundo para vocês relaxarem, tá? Tá ótimo aqui. Então vamos lá. Peguei aí esse restante de chocolate que vocês estão vendo e fui tirando as casquinhas, que já tava bem gelado. Gente, se não me engano, eu pincelei essa forminha de ovo umas 4 vezes. Porém, eu senti que eu era para ter pincelado muito mais, porque a gramatura final do meu ovo não ficou na quantidade que eu queria, né? Essas forminhas aí são para ovos de 100 gramas. Os de colher ficou certinho, bateu certinho 100 gramas.
Mas esses pequenininhos, ele não deu a quantidade. Então, vocês vão ver depois que eu coloquei bombons para completar nesses mini ovos, tá? Pincelei novamente e aí eu senti a necessidade, gente, que era para ter pincelado mais, como eu falei para vocês. Então, fica aí de aviso na próxima vez que eu for fazer. E se você for fazer também, fica de aviso para você, tá? Mas ele, assim, ele não ficou muito grosso e também não ficou muito fino, tá? Deu para trabalhar, mas se você não tiver um jeitinho aí, tiver a mão pesada, você vai acabar quebrando o ovo. Então, aconselho você a comprar aquelas formas de silicone que vai facilitar demais o que você tá pincelando, tá? Então, vai ser muito melhor para você. E aqui, minha gente, eu já tava pincelando, se não me engano, já era a quarta pincelada que eu estava dando nessa forma. Então, assim, dá mais trabalho. Então, é sempre bom comprar aquelas formas com silicone, porque facilita demais, tá? E aí, depois que eu terminei de pincelar, eu levei pra geladeira para poder, né, dar a consistência do chocolate. Aí, agora, gente, eu peguei, enquanto eu tava lá no congelador, eu peguei o meu papel chumbo e aí eu fui olhando o tamanho da forma, tá? O que que eu fiz? Essa forma aí, como vocês estão vendo, esse papel chumbo, eu cortei no meio. E aí, cada quadradinho desse dava pra fechar um ovo daquele, dava pra embalar um ovo daquele. Então, na hora da precificação, eu coloquei o valor que eu paguei, né, esse papel chumbo, e aí dividi pela quantidade que eu ia usar nos ovos. Então, aqui, se não me engano, deram 4 pedaços desse lado, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Deram 4 pedaços, tá vendo? Porque eu cortei no meio, depois eu cortei no meio novamente e depois cortei no meio. Vocês estão entendendo a explicação, né? É mais fácil vocês olhar, prestar atenção mais no vídeo do que eu falando. Mas eu cortei aqui no meio e deram 4 folhinhas. Então, com essas 4 folhinhas aí, eu consegui embalar os ovos, tá? E aí, pessoal, eu comprei o papel chumbo nessas cores aqui, papel laminado, tá? Mas eu também comprei em outra cor, que vocês vão ver que foi as cores que eu fiz aí os meus bombonzinhos, embalei as trufinhas. E agora, gente, vai começar a fazer as embalagens, né? A embalar os ovos de Páscoa, tá? Vocês estão vendo que quando o chocolate ele tá bem geladinho, você consegue desenformar ele com bastante facilidade. Aqui vocês percebem que eu já coloquei a luva, porque aqui é um local muito quente. Então, assim, o chocolate suou bastante. Então, para evitar de ficar com digital, ou então para ficar a mão toda melada, eu preferi aí colocar a luva para poder fazer esse trabalho, tá? E aqui, gente, que o que eu ia falando para vocês era na questão do chocolate. Quando ele tá bem gelado, você percebe que a forma, o chocolate ele fica bem opaco, ele não fica brilhoso, né, dentro da forma. Então, é o momento certo de você tirar do congelador para desenformar. Aqui, eu tô começando a fazer, tirar as bordinhas, né, para ficar um acabamento bem legal. O que que eu pensei nessa hora? Olha a minha cabeça. Eu pensei em unir as duas partes dos ovinhos, ou seja, as duas bandas, colar um no outro para poder fazer um ovinho. Mas aí, ó, tá vendo? Eu passei o chocolate e uni os dois para poder aí colar e fazer um ovinho só. Ele ficou assim, gente. Mas como eu disse para vocês, a quantidade de chocolate que eu fiz ficou muito pouco, eu pincelei muito pouco, então não dei a gramatura final do peso do ovo, que seria 100 gramas. Então, o que que eu pensei? Desenformei, tirei, deu pra tirar bem facinho, porque eu não tinha acabado de colar, então deu tempo de eu tirar, tá? Peguei uma das casquinhas e a parte que você vai embalar o papel chumbo no ovo, a parte brilhante você vai deixar pra fora. E a parte fosca você vai dobrar pra dentro. Aí eu tava com bastante cuidado nas laterais do meu ovinho. Porque, gente, como eu disse pra vocês, ele tava um pouquinho, não era fino, mas tava assim, tendo que ter cuidado. Porque como aqui também é um local quente, ele tava fora da geladeira. Então ele já tava aí ficando um pouquinho mais mole. Porque, gente, não aguenta essa temperatura daqui. Mesmo que seja chocolate fracionado, dependendo do local, ele não aguenta a temperatura. Então, eu evitei, né, tá mexendo muito. E também é preciso você embalar em papel chumbo também para manter essa temperatura do ovo, tá? Ele embaladinho ficou assim. Tá vendo que aqueles quadradinhos que eu cortei do papel chumbo,
ficou perfeito para poder embalar esses ovinhos de 100 gramas. Aí agora, gente, eu peguei esse outro papel chumbo que eu tinha comprado. Gente, eu comprei bem pouquinho material, porque assim, eu não tava nem com vontade de fazer, por conta que eu tava aguardando chegar as embalagens, os produtos para poder fazer aí os ovos de Páscoa esse ano. Só que atrasou a transportadora na loja e aí chegou tudo atrasado. Enfim, vocês viram aí no vlog de compras que eu fui lá na loja e acabei vendo e peguei alguns forminhos só mesmo para fazer o teste, só para não passar em branco e não deixar ninguém sem nada. E aí, gente, aqui eu peguei o meu papel chumbo, eu tinha umas trufinhas recheadas aqui na geladeira e eu aproveitei para embalar elas no papel chumbo. Esse papel chumbo que eu tô usando, vocês estão vendo que é a cor dourada, tá? Só para dar um diferencial mesmo, para poder, na hora que a criançada abrir o ovo aí, ter aquela surpresinha, né? E aí, a princípio, eu ia colocar somente duas trufinhas nesse ovo. Mas aí eu fui pesar o ovo e eu vi que também não estava dando a gramatura correta, assim, né? Correta não. Não estava chegando perto das 100 gramas que era para ter ficado esses ovos. Embalei e deixei lá na minha geladeira. Vocês me perdoem que eu já tô com sono. Eu estou gravando esse áudio aqui, gente. Já é 11h25 da noite. Esse horário já era para eu estar dormindo, que eu estou morta de cansada. Mas enfim, tem nada a ver com esse vídeo, só para relatar a vocês. Então, bora lá. Enquanto meus ovinhos já estavam embalados na geladeira, o que eu fiz? Eu peguei esses sacos, que é, né, aquelas embalagens próprias pra gente embalar os ovos de Páscoa. E, gente, vocês viram que o saco é grande. Fiz a mesma coisa que eu fiz com papel chumbo, tá vendo? Se não me engano aí, ele deu 4 partes, ou foi 6 partes, que dava aí pra enrolar esses ovinhos de 100 gramas. Que não deu 100 gramas, mas enfim. Gente, agora vem um rolê. Que pense no negócio que me deu trabalho, que eu não tava achando nada. Essa basezinha aí pro ovo era o quê? Era para ter sido menor, porém, gente, não tinha na loja. Eu disse, não, eu vou levar. Trouxe. Só que não serviu, porque vocês viram aí que o ovo ele ficou bem baixo. Então, na hora que eu fui fazer a embalagem do ovo, ó, vocês vão perceber que o formato do ovo ficou muito estranho. Gente, não parecia um ovo de Páscoa. Então ficou muito estranho. Aí abri o saco, tirei esse potinho, né, que eu usei. E aí eu pensei nas minhas embalagens. Eu disse, eu preciso arranjar algo para poder fixar aí esses ovos de Páscoa para poder manter eles em pé, né, gente? Pelo menos. Aí eu peguei essas duas forminhas aqui. Essa forminha que eu tô pegando agora, essa rosinha, é uma forminha de mini cupcakes que eu tenho aqui em casa. E aí eu pensei em colocar os ovos assim, ó, nela, para poder... Ai, gente, perdão, o sono tá batendo. Para poder fixar o ovo e ele poder ficar em pé. Mas aí eu fui fechando também e vi que não tava dando certo. Gente do céu, eu já tava assim, sem saber o que fazer. Porque eu disse, eu não acredito. Que não ficou legal também, tá vendo? O aspecto não ficou legal. O ovo ia ficar em pé, ia, porém, a embalagem não parecia ser um ovo, então não dava certo. O que eu fiz? Peguei agora aquele minha outra embalagem, que é aquelas embalagens que a gente coloca brigadeiro individual. Pronto, cortei ela, porque vem duas partes, né? A tampa e a base. Cortei e disse, vou colocar de novo no ovo e vamos fechar para ver o que vai dar. Estão vendo que a embalagem também fica em pé o ovo, então eu queria que ficasse em pé e também queria que ficasse aí num formato mais parecido com o ovo. Comecei a embalar o ovo e, gente, também não deu certo. Fiquei bem chateada e eu já não estava tendo mais ideia. Mas como a gente é empreendedor e brasileiro, a gente não perde nunca. E eu embalei, não, se eu vou embalar, que era apenas para tirar foto mesmo. E, gente, eu peguei essas fitinhas, que são aqueles laços já prontos. Mas pense no trabalho que me deu, eu já fiquei nervosa. Por quê? Porque eu perdi, eu acho que uns 2 ou 3 lacinhos desse daí, porque não tava funcionando, ó. Eu puxei, né, porque a gente puxa e ele já sai o lacinho já feito, porque eu para fazer laço não presto para fazer essas coisas, é muito difícil fazer algo assim delicado, né? Aí, o que aconteceu? Eu parei o rolê lá do laço, porque eu já não estava suportando mais. Eu disse, não, eu vou ter que fechar esse ovo
Então aí na lateral do meu ovinho, para unir eles, para não ficar se abrindo, eu coloquei coloquei um pedaço de, como é que fala? De durex, tá? Para poder manter o ovo fechadinho. Gente, vocês estão vendo que esse tempo todinho eu tô manuzendo o meu ovo e ele não tá derretendo. Por quê? Porque o papel chumbo já mantém a temperatura do chocolate para não derreter. Então por isso é muito bom o papel chumbo para isso. E aqui eu acabei pegando no final. Vocês acreditam que eu peguei uma pétala, uma forma pétala para poder fixar o ovo? Foi isso, gente, que eu fiz. Eu não tinha mais ideia, não tinha mais embalagem. E eu disse, vai ser que essa fórmula pétala mesmo, eu quero que meu ovinho fique em pé e vamos ver no que vai dar. Comecei a embalar, só que, gente, esse é o meu primeiro ovo, eu não prestei muita atenção na questão da embalagem. Vocês vão ver que não ficou muito legal a embalagem dele, eu era para ter ajeitado mais. Aí eu peguei um copo para ver se eu conseguia colocar o ovo dentro para ter um suporte. O ovo entrava, porque, né, o copo era maior. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Não tinha como ter apoio para poder amarrar. Mas aí eu dei um jeito com a mão. E aí, gente, eu tô passando aquelas fitinhas somente para poder amarrar o ovo, para poder me ajudar aí a fechar essa embalagem, tá? Dei um nó e aí depois eu dei outro nó e também depois eu cortei, né, o excesso aí para poder não ficar aparecendo. Aí agora sim, eu vou pegar as minhas fitinhas, tá? Essa daí deu certo, mas as outras, ó, ficou horrível. Não deu certo, perdi duas, mas tá tudo ok. Comecei amarrando, eu não amarrei, gente, assim, pra poder dar aquele nó, porque eu já tinha dado na primeira fita. Perdão. E aí, esse próximo lacinho que eu coloquei foi somente uma coisinha que eu dei, uma volta só pra fixar ele, tá? Depois eu peguei a tesoura e fiz esses cachinhos dos ovos. Gente, ele ficou assim, a embalagem não ficou muito legal, porque eu acabei colocando um plástico em cima do outro, então não ficou aquela coisa. Mas o ovo ficou em pé, então valeu, né? E aqui eu tava naquela loucura de tirar foto, porque, gente, foi uma loucura essa Páscoa e eu não tive tempo de, tipo, comprar algumas coisinhas para poder, né, tirar foto, para ficar legal. Também não comprei aquelas caixas, gente, para fazer ovos de Páscoa, porque saiu muito caro, então não ia compensar eu passar o valor das caixas para meus clientes. Então, assim, tive que rebolar aí, fazer com outras coisas, tive que pensar o lado empreendedor, tive que colocar a cabeça para funcionar, então não comprei aquelas caixas. Aqui para fazer o cenário para tirar foto, eu tô usando esses nichos, que inclusive é do meu filho, porque não foi colocado na parede, então aproveitei para pegar ele. E aí eu coloquei esses nichos aí para poder fazer a foto. Depois eu vou deixar uma foto aqui para vocês dar uma olhada de como é que ficou. Depois, gente, eu voltei e como eu já tinha feito a foto, né, dos ovos, eu aproveitei as mesmas casquinhas para poder fazer aí o ovo de colher. Eu fiz apenas um ovo de colher, que era somente para mim poder pesar para ver quanto ia de recheio. Então, eu pesei pelo mais caro, que é claro, o ninho com Nutella. Gente, Nutella é cara e leite ninho também. Então, eu aproveitei essas duas bases para poder fazer aí o meu recheio e poder precificar. Então, aqui eu vou tirar do papel chumbo o chocolate, a casquinha de chocolate, tá? As outras eu guardei, ficou lá guardadinho. Então aqui eu venho a minha balança tá ligada, tá? Para mim poder pesar e poder depois precificar. Ali embaixo vocês não estão vendo, mas eu deixei um caderninho para poder anotando aí o peso, tá? Então para fazer esse daqui, eu vou fazer ele de ninho com Nutella. E aí eu comecei aplicando o meu brigadeiro de leite ninho dentro, tá? Aquele brigadeiro cremoso. É bom você deixar cremoso porque é um ovo de colher, né? E aí, gente, depois eu vim aplicando a Nutella. Aqui, se não me engano, eu coloquei... eu ia colocar 5 gramas de Nutella, só que eu achei muito pouco. Eu disse, não, eu quero que o sabor da Nutella predomine nesse ovo. Então, eu acabei colocando 10 gramas de Nutella. E depois é que eu vim aí colocando mais leite ninho. E aí, o que eu pensei? Na finalização do docinho, né? Na finalização do ovo. O bico que eu tô usando aqui é o bico M da Wilton. Eu fui fazendo no estilo roseta, tá? Como meu brigadeiro, ele tava bem... como é que eu posso dizer? Bem... Não é mole, tá, gente? Mas ele não tava 100% em ponto de bico, não, pra fazer as rosetas. Tava um brigadeiro bem cremoso, mas ficou um aspecto legal.
E aí, para fazer a decoração, gente, eu não pensei em muita coisa, não pensei em colocar brigadeiro, porque senão ia aumentar o custo dos ovinhos. Então, o que que eu pensei, como sempre, para dar o charme? Morango. Mas antes de colocar o morango, eu fui colocar aqueles granulados que eu uso nos meus bolos vulcões, tá? Aqueles chocoballs, cor branca. Então, eu joguei por cima, somente polvilhando mesmo, para dar aqueles detalhezinhos no ovo de Páscoa, né? E aí sim, depois eu vim, coloquei o moranguinho em cima, só que eu usei uma banda do morango, né? Eu cortei o morango no meio, como vocês viram aí. Cortei ele no meio novamente e coloquei os dois pedacinhos. Porque como o ovo é bem pequenininho, gente, não ia ficar legal eu colocar um ovo inteiro, ó. Eu até pensei em colocar nessa parte, só que eu disse, não, vai ficar muito feio, vai ficar, tipo, muito desproporcional ao tamanho da minha casquinha de ovo de colher, tá? Então, eu cortei ele no meio novamente e coloquei aí as duas partezinhas. Ó, gente, já fiz um ovinho de colher, fiz um mesmo só pra tirar foto, tá? Então, esse daqui eu vou tirar agora. Coloquei lá atrás o elemento que vai, né? Então, esse daqui vai ser leitinho. E coloquei um moranguinho, que é a decoração. Mas vocês viram que eu já recheei com Nutella. Que eu já coloquei a quantidade de Nutella pra poder precificar. Mas aqui em cima eu vou deixar ele assim, aí eu vou colocar como sabor do leite ninho. O outro que for de ninho com Nutella, eu vou fazer os rabisquinhos de ninho com Nutella para poder diferenciar, tá? Aqui eu vou tirar a foto e vou deixar aqui do lado como é que vai ficar a foto para vocês verem, tá? Aqui eu vou começar a fazer um bolinho vulcão. Então, como meu micro-ondas ele não tá pegando por conta da oscilação da luz, eu acho que acabou queimando por conta disso. Então, eu peguei meu forninho, tirei ele do congelador e coloquei o meu bolinho lá no meu forno para poder esquentar, para voltar a uma temperatura boa para mim poder, né, decorar o bolo. E aí, gente, esse bolo, ele é de leite ninho. Porém, os meus bolos padrões, eu já faço a massa padrão e o recheio também. Para quê? Para facilitar. Mas a cliente, ela não queria massa branca, ela queria massa de chocolate. Então, eu acabei fazendo a massa de chocolate. Vocês vão perceber que como a cobertura de leite ninho, vai ficar um pouquinho... não fica muito legal, tá, gente? Eu não curto muito, porque como a massa de chocolate é um pouquinho mais escura e a gente tá usando aí o leite ninho, e o leite ninho, consequentemente, é mais claro, acaba que, tipo, aparece um pouquinho da cor da massa, então eu não acho que fica legal, então prefiro fazer com a massa branca, tá? Depois que eu fiz, coloquei um pouquinho de recheio no meio, e para fazer a decoração simples, igual os outros, coloco o chocobol branco no meio do bolo, depois eu venho polvilhando tanto em cima quanto nas laterais, e aí sim, para dar aquela finalização e o charme final, não poderia faltar os moranguinhos, tá? Ficou assim o bolinho. Agora eu vou fechar a minha embalagem, vou colocar também a minha etiqueta e vou embalar para a cliente vir retirar. Aqui, depois que ela veio retirar, eu tive que fazer reposição de meu brigadeiro tradicional. Então, aqui na minha panela eu coloquei o leite condensado, coloquei também o chocolate em pó. É o chocolate em pó que eu gosto de usar, o 32% cacau, tá? E aqui também eu acrescentei o creme culinário. Se você quiser usar creme de leite, também pode. E para finalizar, coloquei aí também o meu leite integral. Gente, para deixar o brigadeiro bem lisinho, para não ter um aspecto de, né, pedacinhos do chocolate que você esteja usando ou do creme de leite, eu pego o meu fouet e dou uma boa mexida para ele ficar bem dissolvido, ó, tá vendo? Ele fica bem dissolvido, então fica um brigadeiro bem lisinho. Levei pro fogo, mexi tudo e tal. Chegou no ponto, eu coloquei aí nos meus potinhos, né, que já é próprio para isso. Gente, ele ainda tá quente aí, então tá num ponto assim que não parece que tá a ponto de bico, tá? Porque ele tá bem quente. Mas depois que ele esfria, ele fica ótimo pra você trabalhar aí com o bico de confeitar. E aí, pra não criar película, né? Coloca um plastiquinho em cima e deixa em contato e também deixa esfriando aí em temperatura ambiente para depois colocar a etiqueta e guardar na geladeira, tá? Depois que eu fiz o meu brigadeiro tradicional, gente, eu precisava fazer reposição de bolo. Então aqui eu já tinha untado minhas formas, tá? Também já tava batendo a massa. Então depois que eu bati a massa, eu comecei aí a fazer a mistura dos secos. Então eu acrescentei aqui a farinha de trigo sem fermento, creme culinário. Gente, eu uso creme culinário para poder dar os bolos ficar muito macio e também poder ajudar aí na questão da umidade do bolo, tá?
E para finalizar, eu tô colocando aí o fermento em pó royal e mexo apenas para misturar essa massinha. Gente, essa é uma massa amanteigada. Não vou passar a receita para vocês porque eu não posso, porque é de um curso. Então aqui eu fiz 2 bolos mesclados e 2 bolos de chocolate. Vou levar para assar esses bolinhos a 180 graus. E já volto. Aqui os bolos já tinham assado, né? Como vocês estão vendo aí, já tinha saído os bolinhos. Gente, eu tava tentando achar uma posição para filmar para vocês. Porque eu ia começar a fazer a embalagem desse bolo, tá? Então eu tava tentando achar uma posição aí legal para poder embalar. Enfim, para fazer a embalagem, eu uso plástico filme para poder embalar os bolinhos, tá? Então, gente, aqui não tava dando certo, porque esse plástico filme tava, como é que fala? Tava péssimo. Então, minha cunhada acaba me ajudando aqui na gravação, para mim poder embalar os bolinhos. E aí, gente, todos os bolos eu deixo naquelas bandejinhas de isopor, aliás, naqueles pratos de isopor, porque facilita demais para poder depois desenformar e também embalar, como eu coloco no congelador da minha geladeira, para poder ficar um em cima do outro aí e ficar melhor para armazenar, tá? Para quem não sabe, eu congelo meus bolos caseiros, também congelo recheio, gente, tudo que tiver para congelar e for possível, eu congelo para poder me adiantar no dia a dia, também não perder algumas encomendas de última hora, então isso facilita demais. E é aquela história, quem congela sempre tem, pior que é verdade. Então, eu sempre nesses bolinhos, nunca deixo faltar no meu estoque, eu sempre tô fazendo bolinhos caseiros para poder congelar. Então, esses bolinhos aqui, gente, se alguém chegar e quiser um bolinho caseiro, eu tenho. Se alguém chegar e quiser um bolinho com cobertura, eu tenho. Se alguém chegar e quiser um bolinho vulcão para aniversário, para bater um parabéns, eu tenho. Então, por isso que eu uso uma base de bolos e também um pouquinho, né, a questão do tamanho do bolo para poder aí sim fazer vários produtos com apenas uma base de bolos. Então, a gente tem hora que tem que colocar a cabeça para funcionar para tentar aí otimizar o máximo de tempo e também poder usar uma base para você poder fazer vários sabores ou também você poder fazer vários outros bolos para poder se encaixar na necessidade do cliente. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, com esses bolinhos eu faço bolo caseiro, bolo com cobertura e bolo vulcão. Gente, hoje eu tava uma palhaça rindo demais, porque eu não tava me controlando, então vocês me perdoem. Porque eu tentei embalar aqui e o plástico filme saiu e eu fiquei rindo. Pra vocês perceberem a noção da criatura, que é totalmente sem noção, né? Não tem. Não tinha por que eu estar rindo disso. Terminei de embalar meus bolinhos aqui. E aí, pra finalizar, eu coloquei, né, as etiquetas. Gente, olha, que ele tá bem vedado. Tá bem fechadinho. Então, assim, não corre o risco de molhar no meu freezer nem nada. Coloquei minha etiqueta aqui de validade e tudo. Fiz os de chocolate, fiz os outros e também coloquei etiqueta lá naquele brigadeiro tradicional que a gente tinha feito, tá? E aqui, gente, como eu tinha falado pra vocês no outro vlog, eu fiz uma anotação de estoque de congelamento. Então, como tinha saído bolo mesclado e bolo de chocolate, eu já fiz a reposição hoje mesmo para poder deixar aí no congelador. Então, tudo que eu reponho, eu apago para poder eu ter o controle, tá? E aqui, gente, eu tinha colocado a carne para descongelar para poder eu fazer o tempero dessa carne, porque eu tava pensando aí em já há dias, né, a fazer os meus pastéis de festa, que o pessoal tava me pedindo bastante para incluir no meu cardápio, porque até então eu não tinha feito ainda esses pastéis, né, e tô fazendo um teste aqui. Eu ainda não incluí no cardápio, mas logo mais eu vou estar colocando no cardápio, eu tenho certeza que vai sair bastante, porque esses pastéis, gente, ficaram divino. O pessoal que tava aqui em casa provou e amaram, ficou muito bom, muito gostoso. O tempero também da carne ficou ótimo. Então, aqui na minha panela, eu coloquei minha carne sem óleo, sem nada, tá? A própria água da carne que vocês estão vendo aí é dela mesma, eu não coloquei água nem nada. Então, para temperar aqui, eu coloquei um caldo de quinó de galinha. Coloquei também um pouco de cebola picada. E para temperar, gente, eu usei o tempero chamado chimichurri, eu acho que é assim que se fala. E também usei um pouquinho de coloral. E para dar o sabor, né, e poder dar o tom aí na minha carne, eu coloquei o sal. Gente, foi só isso. Se você quiser acrescentar aqui nessa carne orégano ou outros tipos de tempero, pode também ficar a seu gosto.
E se você quiser também acrescentar cebolinha, pode, mas como eu não tinha, eu acabei não acrescentando. Gente, ficou assim, tá? Ficou uma carne não muito molhada e também não muito sequinha. Ficou assim num ponto maravilhoso, eu achei muito legal para poder rechear os pastéis. E aqui, para poder depois eu fazer a precificação dos meus pastéis, eu peso a minha carne, tá, gente? Eu peso carne, eu peso recheio de frango, eu peso também brigadeiro, enfim, eu peso tudo que eu finalizo, eu peso para me ajudar aí e saber quanto rendeu, para mim saber o que eu gastei, o que eu usei, para mim poder precificar tudo certinho. Então aqui na minha baciazinha eu já coloquei a minha carne, estava bem quente, né? Então eu coloquei ela aí para esfriar em temperatura ambiente mesmo, para aí depois eu vim fazendo os pastéis. Enquanto a minha carne estava ali esfriando, ó, tá vendo? Tá aqui esfriando. Eu vou agora, gente, eu comprei no mercado essa massa de pastel aqui, tá? Pra fazer o teste, porque eu quero congelar essas massas, mas eu tô fazendo o teste aí pra ver se fica legal, se dá pra fritar, tudo certinho. Essa massa de pastel aqui, gente, ela vem esses dois coisinhas, né? Com essas duas quantidades. Quando você for comprar, compra essa daqui, ó, que é tipo aniversário, que já é o tamanho próprio pra fazer pastéis de aniversário, pastéis de festa. E aqui eu vou tirar esses pastelzinhos da embalagem para mim contar aí, para saber quantas unidades tem, para também depois eu saber precificar. Então eu precisava contar. Depois que eu contei, anotei tudo certinho lá no caderninho, eu agora vou começar a fazer meus pastelzinhos. Então eu vou tirando uma por uma, tá vendo? Com um plastiquinho, deixa o plástico, porque se você tirar o plástico acaba ressecando, então na hora de fritar não vai dar um acabamento legal no seu pastel, tá? E aí eu coloco em cima da minha balança para quê? Para poder pesar o recheio. Gente, esse primeiro pastelzinho que eu coloquei aí, se não me engano, eu coloquei 8 gramas de recheio, tá? Só que na hora de fechar eu senti uma dificuldade, então eu acabei diminuindo aí um pouco a quantidade de recheio, tá? Ficou bem recheada essa quantidade, porém eu achei que ia interferir na hora de fechar, ó, porque depois eu vim fechando com um garfinho. É muito bom trabalhar com essa massa. O sabor dela também eu gostei, só que eu quero fazer agora o teste para ver se dá para congelar e na hora que a pessoa pedir eu poder fritar. Eu quero ver fazer esse teste aí depois. Inclusive, hoje eu fiz 25 pastéis, aliás, 28 pastéisinhos desse. E 3 dele eu congelei, né? Todos com saquinho, coloquei em outro saquinho plástico para poder eu fazer o teste aí do congelamento. Então, 3 eu guardei e o restante, os 25, eu fritei. Então, todos aí já estão recheados. Alguns eu recheei com queijo, porque tinha queijo aqui em casa, então aproveitei e recheei com queijo para poder aí fritar eles, tá? Aqui eu já tinha fritado os pasteizinhos. E aí, gente, esses pastéis eu quero colocar a opção aí para colocar aquele açúcar de confeiteiro. Gente, é uma combinação perfeita desse pastel de carne com o açúcar. O açúcar que eu tô usando é esse daqui, açúcar confeiteiro ultra refinado, tá? Então eu venho polvilhando aí, minha balança tá ligada e zerada para mim poder pesar esse açúcar e ver a quantidade aí mais ou menos que eu uso para fazer 25 unidades de pastéis. Então, como eu disse para vocês, eu peso tudo, tá? Para poder precificar, gente. A gente que é confeiteiro tem que saber pesar as coisas. Tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque senão depois você sai perdendo e você não sabe com que gasta e acaba saindo do seu bolso. Então, é muito importante isso. Depois que eu joguei aqui o açúcar, eu dei uma boa mexida e vi que tinha a necessidade de colocar mais um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Então, eu acrescentei mais um pouquinho, polvilhei. Vocês viram que no início, os meus pastéis eles estavam lá no saquinho, já tinha secado, tudo bonitinho. Polvilhei novamente, gente, e aí depois a gente colocou pra dentro, todo mundo comeu, ficou ótimo. Deliciosos, pastéisinho super aprovado. Vou abrir alguns aqui pra vocês darem uma olhada como é que ficou a questão do recheio. Gente, foi isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha, tá? Ativa o sininho também para receber os próximos vídeos aí do canal, que infelizmente por enquanto eu ainda não tenho hora exata para postar os vídeos, mas sempre que eu subir o vídeo aqui no canal você vai estar sendo notificado se você ativar o sininho, tá bom?
E aí, gente, eu aqui tava procurando o pastel de carne, porque como eu tinha feito alguns de queijo, eu tava procurando de carne aí pra vocês verem, ó. Aqui ficou com 6 gramas de recheio, ficou o recheio muito bom, ótimo, quantidade perfeita aí pra essa quantidade, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.